Pois bem, vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 5, versículo 19. E depois, logo na sequência, vamos fazer a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Começando então por Efésios, capítulo 5, versículo 19. O texto nos diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vamos até Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O texto nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, antes de qualquer coisa, é preciso evitar aquilo que podemos chamar de a teologia de um versículo só. Porque essa é uma forma muito reducionista de interpretar a Escritura, que muitas vezes acaba até levando certos grupos religiosos a negarem doutrinas e práticas essenciais da fé cristã, sob o pretexto de que não há um versículo na Bíblia que as formule exatamente com as palavras que eles mesmos determinaram como necessárias. Esse erro tem produzido heresias e distorções em praticamente todos os campos da teologia cristã. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, rejeitam a doutrina da Trindade porque não encontram o termo Trindade na Escritura. Os adventistas insistem que o sábado judaico permanece obrigatório por não acharem um versículo que diga explicitamente que foi substituído pelo domingo cristão. Os credo-batistas negam o batismo infantil, alegando não haver um texto que ordene de modo direto o batismo de crianças. Os pentecostais vão sustentar que os dons extraordinários continuam vigentes, porque não vem um versículo que diga claramente que os dons cessaram. Os arminianos negam, entre outras coisas, a expiação limitada, porque não encontram uma passagem que diga com essas palavras que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Os católicos romanos, por sua vez, atacam o princípio da sola escritura, dizendo que a Bíblia nunca afirma somente a Escritura. E de modo semelhante, os opositores da salmodia exclusiva se apoiam nesse mesmo tipo de subterfúgio, afirmando que não existe um versículo que diga expressamente cantai somente os salmos e nenhuma outra coisa. Realmente não existe nenhum versículo que vai dizer exatamente com essas palavras. Cantai somente os salmos e nenhuma outra coisa. Entretanto, a verdadeira teologia bíblica não se constrói pela exigência de frases isoladas, mas se constrói pela interpretação sistemática e harmônica de toda a Escritura, considerando todo o conselho de Deus,
levando em conta toda a revelação divina, onde os princípios vão sendo inferidos com clareza e coerência, segundo a analogia da fé, com a regra de ouro da Bíblia interpretando a própria Bíblia. Portanto, esse mesmo método que nos leva a crer em verdades fundamentais, como a Trindade e a sola Escritura, também nos conduz a crer com toda a convicção no canto exclusivo dos salmos no culto público e solene. Então, a minha proposta é provar a veracidade da doutrina bíblica e reformada da salmodia exclusiva por meio da estrutura lógica de um silogismo. Mas o que é um silogismo? Talvez essa não seja uma palavra muito comum e corrente em nosso vocabulário do dia a dia. Porém, não é nada difícil entender o seu conceito, visto que o silogismo é o método mais básico de demonstrar uma verdade por meio da razão simples. O silogismo tem a seguinte estrutura lógica, via de regra dividida em 3 partes. Primeiro, a premissa maior, que é uma verdade geral. Segundo, a premissa menor, que é uma verdade particular que está sempre relacionada com a verdade geral. Terceiro, a conclusão, o resultado lógico das 2 premissas anteriores. Vamos trazer aqui alguns exemplos, porque os exemplos são o método mais eficaz para o bom aprendizado. Um exemplo clássico de um silogismo: premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é um homem. Qual a conclusão lógica e necessária disso? Sócrates é mortal. Porque se todo homem é mortal, como diz a premissa maior, e se Sócrates é um homem, como diz a premissa menor, a conclusão lógica e necessária só pode ser que Sócrates é mortal. Deixa eu trazer um exemplo de silogismo em termos bíblicos. Premissa maior: todo homem é pecador. Premissa menor: Adão é um homem. Qual a conclusão lógica e necessária? Adão é um pecador. Portanto, sempre que a premissa maior e a premissa menor estiverem corretas, se ambas estiverem corretas, a conclusão lógica estará necessariamente correta também. Porém, e aqui uma observação importante, se qualquer uma das premissas estiver errada, seja a premissa maior ou a premissa menor, a conclusão será necessariamente errada. Vamos ver exemplos de silogismos com premissas erradas. Aqui um exemplo clássico também. Premissa maior: todas as aves voam. Premissa menor: pinguim não voa. Qual seria a conclusão lógica e necessária? Pinguim
não é uma ave. Onde está o erro desse silogismo? Na premissa maior. Pois, embora a maioria das aves voam, não é certo dizer que todas as aves voam. O pinguim é uma ave e não voa. Assim como o avestruz é uma ave e não voa, e existem algumas outras aves que não voam. Portanto, uma premissa errada levou a uma conclusão errada. Outro exemplo de silogismo com premissas erradas que levam a conclusões erradas. Premissa maior: quem nasce no Brasil é brasileiro. Premissa menor: o apóstolo Paulo nasceu no Brasil. Qual seria a conclusão lógica e necessária? O apóstolo Paulo é brasileiro. Onde está o erro desse silogismo? É claro que está na premissa menor, pois sabemos que o apóstolo Paulo não nasceu no Brasil. Portanto, ele não pode ser brasileiro. Ele nasceu em Israel. Ele é judeu. Portanto, se qualquer uma das premissas, seja a maior ou a menor, estiver errada, a conclusão será inevitavelmente errada. É quase uma questão matemática, que ao invés de lidar com números, trabalha com ideias e conceitos. Mas, assim como 2 mais 2 é igual a 4, duas premissas certas é igual a uma conclusão certa. Isso é indiscutível. Isso é razão pura e simples. Mas como vamos aplicar a estrutura lógica de um silogismo para comprovar a salmodia exclusiva? Bom, a nossa estrutura será a seguinte. Premissa maior: Deus somente pode ser adorado de forma que Ele mesmo ordenou na sua santa palavra. Ou seja, isso aqui é o princípio regulador do culto. Premissa menor: Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico. Qual a conclusão lógica e necessária? Deus ordenou somente o canto dos salmos. Portanto, a salmodia exclusiva. Sendo assim, se provarmos, à luz das Escrituras, que estas duas premissas estão corretas, não há como evitar a conclusão lógica e necessária. Se provarmos, pelo testemunho da Bíblia, que somente o culto que Deus ordenou é aceitável, e provarmos, pelo testemunho da Bíblia, que Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico, então ficará provada a salmodia exclusiva. E não haverá mais dúvidas que Deus ordenou somente o canto dos salmos para adoração pública. Vamos começar pela premissa maior, o princípio regulador do culto. Eu não vou dedicar muito tempo para falar sobre o princípio regulador do culto, porque nós já vimos em estudos anteriores, de forma bem detalhada inclusive, o que é o princípio regulador do culto,
qual a sua base bíblica, além do seu desenvolvimento histórico e confessional. Mas, somente para reforçar um pouco mais sobre o princípio regulador do culto, em linhas bem gerais mesmo, vamos estabelecer novamente a base bíblica do princípio regulador do culto. A sua base direta é o segundo mandamento, texto lá de Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 20, a leitura dos versículos 4 e 5. O texto nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O segundo mandamento não trata apenas de quem adoramos, como o primeiro mandamento, mas trata de como adoramos. Deus não apenas exige ser o único que deve ser adorado, mas Deus também exige e determina o modo exato pelo qual deve ser adorado. Esse mandamento ensina que o culto não é campo de invenção humana, não é campo para a criatividade do homem. Pelo contrário, é um terreno santo e delimitado pela própria vontade de Deus. Muitos reduzem o segundo mandamento à mera proibição de representar Deus por meio de imagens visíveis. Mas a verdade é que o alcance deste mandamento é muito mais profundo. Ele não apenas proíbe a idolatria visível, mas proíbe toda forma de culto inventado pelo homem. Qualquer maneira de servir a Deus que ele mesmo não prescreveu em sua palavra. Vemos isso claramente quando consideramos o contexto em que Deus entregou esse mandamento. O povo de Israel, mesmo após receber esse mandamento, fez um bezerro de ouro, no contexto de Êxodo 32. Curiosamente, aquele bezerro não foi criado para substituir Jeová, mas foi criado para representá-lo. Isso fica claro em Êxodo 32, versículo 4, quando Araão diz ao povo: este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Assim, o pecado não foi substituir Jeová por um ídolo, substituir o Deus verdadeiro por um bezerro de ouro, que seria a violação do primeiro mandamento. Mas o pecado foi a tentativa de adorar a Jeová, ao Deus verdadeiro, de modo não ordenado. Assim, o segundo mandamento não apenas proíbe imagens, mas estabelece o que na teologia chamamos de princípio regulador do culto.
Deus deve ser adorado somente como Ele mesmo ordenou em sua palavra. Tudo que não é instituído por Deus está proibido. Portanto, adorar a Deus de modo não ordenado por Ele é uma violação do segundo mandamento. E aqui eu gostaria de fazer uma breve reflexão, porque nós sabemos que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros tratam da nossa relação com Deus, enquanto os 6 últimos dizem respeito à nossa relação com o próximo. E isso faz todo o sentido, afinal de contas, uma verdadeira piedade cristã sempre flui de cima para baixo. Ou seja, a relação vertical com Deus molda e sustenta a nossa relação horizontal com o próximo. Contudo, é alarmante perceber como no contexto da igreja contemporânea, muitos se preocupam apenas com os mandamentos que tratam do próximo e ao mesmo tempo permanecem indiferentes aos mandamentos que tratam de Deus. Um exemplo prático disso. Ninguém aceitaria congregar em uma igreja cujo pastor local não honra pai e mãe, quebra do 5º mandamento, ou que já tenha matado alguém, quebra do 6º mandamento, adulterado, 7º mandamento, roubado, 8º mandamento, que viva mentindo, 9º mandamento, ou que viva cobiçando as coisas alheias, 10º mandamento. Mas, curiosamente, quase ninguém se preocupa se o mesmo pastor vive quebrando os primeiros 4 mandamentos. Aqueles que dizem respeito diretamente ao próprio Deus. Aqueles que dizem respeito a quem entregou os mandamentos. São poucos que hoje em dia se inquietam diante da violação sistemática do 2º mandamento, que proíbe toda a forma de culto não ordenada por ele. Em outras palavras, muitos se escandalizam com um pecado contra o próximo, e não estou aqui desmerecendo, fazendo pouca coisa de pecados contra o próximo, mas muitos acham normal e até tolerável um pecado contra o próprio Deus. Um pecado contra o próprio Deus no seu culto solene, em cada dia do Senhor, esquecendo que quando a adoração está corrompida, todo o relacionamento pactual fica comprometido. Um exemplo forte, robusto e clássico disso temos em Levítico, capítulo 10. Vamos até o texto de Levítico, capítulo 10, e vamos fazer a leitura dos versículos 1 e 2. História de Nadab e Abiú. O texto nos diz: E os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú não ofereceram fogo a um ídolo, mas ao próprio Senhor.
Eles não estavam oferecendo fogo a um falso Deus, mas eles estavam adorando ao Deus verdadeiro. Contudo, fizeram de modo que não havia sido ordenado. Notem que o fogo foi considerado estranho, não porque Deus o tivesse proibido explicitamente, mas porque Deus simplesmente não o havia ordenado. E a resposta divina foi imediata e severa, demonstrando assim que o Senhor não aceita adoração inventada, ainda que seja aparentemente sincera ou bem-intencionada. Olha o que diz o versículo 3 de Levítico 10. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Este episódio demonstra categoricamente que não basta uma suposta sinceridade do adorador, mas é preciso também obediência à forma prescrita do culto. Esse princípio é reiterado em Deuteronômio, vamos até Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. O texto nos diz: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aqui o Senhor estabelece o limite definitivo do culto. O povo deve fazer tudo o que Deus ordena e somente o que Deus ordena. Acrescentar algo é tão ofensivo quanto subtrair. E até mesmo o silêncio das Escrituras não é permissivo, mas proibitivo. Quantas pessoas perguntam: onde Deus proibiu tal coisa? Querendo se apoiar no silêncio das Escrituras. Mas quando as pessoas perguntam onde Deus proibiu tal coisa, elas demonstram que não entenderam ainda o princípio regulador. Deus não precisa proibir tudo. Basta Ele não ter ordenado que pelo próprio silêncio das Escrituras já está proibido. Imaginem se Deus precisaria proibir expressamente tudo. Se Deus precisasse proibir textualmente tudo. Não caberiam no mundo os livros que Deus teria que escrever. Então, esse princípio demonstra a própria sabedoria de Deus. Basta Ele não ter ordenado que pelo próprio silêncio das Escrituras já está proibido. Porque não se pode acrescentar e nem diminuir nada da sua lei. Outro exemplo a gente tem em Mateus, capítulo 15, e vou fazer a leitura dos versículos 7 ao 9, aquele episódio de Jesus confrontando a tradição dos fariseus, do versículo 7 ao 9, palavras de Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Os fariseus tinham criado tradições religiosas e as colocavam ao lado e muitas vezes até acima da própria palavra de Deus. Eles acreditavam que ao acrescentar regras, costumes e rituais, estavam tornando o culto mais piedoso e mais aceitável diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus os confrontou com palavras fortes e severas, mostrando que toda adoração não fundada na revelação divina, que toda adoração não fundamentada nas Escrituras, mas em mandamentos de homens, é uma adoração em vão. Olhe o peso destas palavras. Em vão me adoram. Assim, aprendemos com o próprio Cristo que a sinceridade, que é importante, nunca substitui a obediência. Não basta adorar, não basta ser sincero, é preciso adorar sinceramente como Deus mandou em sua santa palavra. Portanto, essa é a nossa premissa maior. Deus somente pode ser adorado da forma que Ele mesmo ordenou na sua palavra. Esse é o princípio regulador do culto. É digno de nota que muitas tradições cristãs não adotam o princípio regulador. Elas seguem o chamado princípio normativo, que em linhas gerais ensina que tudo aquilo que Deus não proibiu, que as Escrituras não condenam explicitamente, pode ser acrescentado no culto. Luteranos, anglicanos, batistas, pentecostais e outros grupos religiosos seguem o princípio normativo de culto. Contudo, acredito que pelo testemunho de todos os textos que analisamos até o presente momento, podemos dizer com toda a certeza que o chamado princípio normativo não é bíblico. Porque Deus não aceita uma adoração que Ele não tenha ordenado. Se Ele não ordenou, já está proibido pelo próprio silêncio das Escrituras. Então, essa ideia que se pode acrescentar no culto algo que Deus não proibiu ou que a Escritura não condena explicitamente, essa ideia é falsa, não se sustenta à luz da Bíblia. Portanto, nós, reformados, seguimos o princípio regulador do culto. Tanto é assim que muitos até chamam de princípio reformado de culto, ou princípio puritano de adoração. Isso é fato. Portanto, nossa premissa maior está comprovada. É um pressuposto que a gente assume. E agora avançamos para a premissa menor. Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico. Eu vou começar enfrentando essa questão com os dois textos que fizemos a leitura lá no começo. Efésios, capítulo 5, versículo 19 e Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Porque estes dois textos são disputados
tanto por quem defende o canto exclusivo dos salmos, quanto por quem defende o uso de canções de composição meramente humana na adoração pública. O resumo das duas interpretações é este. Para quem defende a salmodia exclusiva, a tríade paulina, salmos, hinos e cânticos espirituais, se referem unicamente às canções do saltério. São as canções inspiradas pelo Espírito Santo que encontramos no livro dos Salmos. Já para quem defende o uso no culto público de canções de composição meramente humana, a tríade paulina se interpreta, a grosso modo, da seguinte maneira. Os salmos são, de fato, os salmos da Bíblia, os 150 salmos da Bíblia. Os hinos são os chamados hinos tradicionais ou louvores a Cristo e a Deus. E os cânticos espirituais são os corinhos e as demais canções que encontramos no mundo gospel. Qual é a interpretação correta da tríade paulina? Bom, primeiramente, precisamos considerar que uma boa regra de interpretação é procurar descobrir o que estes termos significavam para o apóstolo Paulo e para os seus leitores originais. Muitos caem no erro da leitura anacrônica, isto é, interpretam as Escrituras a partir das categorias e costumes do seu próprio tempo, em vez de buscar o sentido que o texto tinha para os seus primeiros leitores. Quando Paulo escreveu salmos, hinos e cânticos espirituais, ele não estava pensando nas divisões modernas entre hinos tradicionais, corinhos ou música gospel. Esses conceitos simplesmente não existiam na época do apóstolo Paulo. Esses conceitos não existiam no primeiro século. Portanto, quando alguém traz arbitrariamente essas ideias para dentro do texto, acaba distorcendo o texto bíblico. Acaba distorcendo o que o autor realmente quis dizer. Aqui precisamos distinguir entre exegese e exegese. A palavra exegese vem do grego e significa literalmente conduzir para fora. Ou seja, é o ato de tirar do texto o seu verdadeiro sentido, conforme o Espírito Santo o inspirou. A intenção original do autor, levando em conta o idioma original, o contexto histórico. Mas a exegese também é uma palavra que vem do grego, porém tem um sentido oposto. Significa literalmente conduzir para dentro. É quando alguém introduz no texto ideias que vêm de fora do texto, ideias que são estranhas ao texto. Sejam sentimentos ou preferências pessoais, costumes modernos ou tradições humanas. Enfim, pode ser muita coisa tentando fazer a Escritura dizer o que ela jamais disse. Portanto, enquanto a exegese nos faz ouvir o que Deus revelou, a exegese nos faz ouvir apenas o eco da nossa própria vontade. A melhor forma de interpretar a Escritura
é sempre com a própria Escritura, pois a Bíblia é a sua melhor intérprete. Assim, é a palavra de Deus que deve definir o verdadeiro significado da tríade paulina. Isto é a palavra de Deus que deve definir o verdadeiro significado de salmos, hinos e cânticos espirituais. Convém lembrar também que o Novo Testamento foi escrito em grego e a língua grega era a língua franca do mundo antigo. Era a língua mais difundida e compreendida nos dias dos apóstolos, semelhante ao inglês dos nossos dias. E, inclusive, contribuiu para que a mensagem do Evangelho pudesse se espalhar tão rapidamente entre as nações por meio da instrumentalidade da língua grega. Também convém lembrar que os leitores de Éfeso e os leitores de Colosso, portanto, os destinatários destes dois textos prova que estamos examinando, eram de língua grega, majoritariamente de língua grega. Além disso, havia uma versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. Sabemos que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, mas naquela época já existia há um bom tempo uma versão grega do Antigo Testamento conhecida como Septuaginta. Foi essa tradução que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos frequentemente citaram nas páginas do Novo Testamento, e que era muito familiar também da igreja primitiva. Dessa forma, ao examinarmos o uso dos termos salmos, hinos e cânticos espirituais no Novo Testamento, devemos compreender que esses conceitos não foram criados pelo apóstolo Paulo, mas faziam parte de um determinado contexto, o qual certamente teve uma grande influência da própria tradução grega do Antigo Testamento. Olha só estas estatísticas, estas recorrências destas três palavras, salmos, hinos e cânticos, na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento. A palavra grega, traduzida por salmo, aparece na Septuaginta 87 vezes, sendo 78 vezes no livro de Salmos, e mais especificamente 67 vezes como títulos de salmos. Além, é claro, de ser o título do próprio saltério. Já a palavra grega, traduzida por hino, ocorre 17 vezes na Septuaginta, sendo 13 vezes no livro dos Salmos e 6 vezes como títulos dos salmos. E a palavra grega traduzida por cântico aparece 80 vezes na Septuaginta, sendo 45 no livro dos Salmos e 36 vezes como títulos de salmos. Em 12 títulos de salmos, encontramos as palavras salmo e cântico. Em outros 2 salmos, encontramos as palavras salmo e hino. E o Salmo 76 é designado salmo, hino e cântico. E no final
do Salmo 72, lemos ainda o seguinte: findam-se os hinos de Davi, filho de Jessé. Em 1 Samuel, 1ª e 2ª Crônicas e Neemias, há cerca de 16 exemplos nos quais os salmos são chamados de hinos ou cânticos. E quando cantados, estes salmos são chamados de cantar louvor. Em contrapartida, em nenhum lugar das Escrituras as palavras salmo, hino ou cântico se referem a composições meramente humanas sem inspiração divina, especialmente no contexto de culto solene. Diante disso, a conclusão mais óbvia, lógica e natural é que para Paulo e para os leitores de Paulo, o significado de salmos, hinos e cânticos espirituais não eram composições humanas, mas as próprias composições inspiradas do saltério. É isso que Paulo instrui quando fala em louvar a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais. Exegeticamente falando, toda essa recorrência dos termos traduzidos por salmos, hinos e cânticos na Septuaginta, exegeticamente falando, são estatísticas que oferecem um argumento definitivo para definir qual o verdadeiro significado de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas nós não vamos parar por aqui. Vamos analisar ainda a linguagem e o contexto. Vamos voltar para Efésios 5, e versículo 19. Mas vou fazer a leitura do versículo anterior, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui temos um contraste muito claro entre embriagar-se com vinho e encher-se do Espírito. Mas como o cristão pode se encher do Espírito? O apóstolo Paulo responde no versículo seguinte, no versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu pergunto, alguém que canta os salmos inspirados pode dizer que está se enchendo do Espírito? Certamente que sim. Certamente que sim. Afinal de contas, o saltério é o inário divinamente inspirado. E por isso mesmo, quando um cristão entoa os cânticos da palavra de Deus, ele está se apropriando dos meios de graça que o próprio Espírito estabeleceu para a edificação do seu povo. Mas será que alguém que canta hinos e cânticos de composição meramente humana pode dizer que está se enchendo do Espírito? Absolutamente não. Absolutamente não. Tais composições, por mais belas, teologicamente corretas e comoventes que sejam, não procedem da inspiração divina. Elas não são o canal estabelecido por Deus para encher o cristão do Espírito.
Elas são apenas expressões humanas que carecem da autorização divina, da excelência e da pureza da palavra inspirada. Agora vamos analisar o texto paralelo lá de Colossenses 3,16. Vamos ler novamente Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O ponto de partida aqui é a própria palavra de Cristo, a qual é sinônimo da palavra de Deus. Logo, devemos nos perguntar: como a palavra de Cristo pode habitar abundantemente no cristão? Paulo respondeu de maneira categórica, textualmente, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E eu faço mais uma pergunta: alguém que canta os salmos inspirados pode ter a palavra de Cristo habitando abundantemente em seu coração? Lógico que sim. É lógico que sim. Mas será que alguém que canta canções de composição meramente humana pode dizer a mesma coisa? Pode dizer que a palavra de Cristo habita abundantemente em si mesmo por causa dessas canções? É óbvio que não. É óbvio que não. Portanto, tanto em Efésios quanto em Colossenses, o apóstolo mostra que o verdadeiro louvor, aquele que é fruto do Espírito e expressão da palavra de Cristo, o verdadeiro louvor está intrinsecamente ligado aos salmos, hinos e cânticos espirituais que foram dados pelo próprio Deus. É por meio deles que o cristão se enche do Espírito e tem a palavra habitando abundantemente em seu coração. Qualquer outro tipo de canto, por mais belo ou sincero ou piedoso que pareça, não possui essa natureza divina, nem pode produzir esses efeitos espirituais, pois somente a palavra inspirada pode comunicar o Espírito que a inspirou. Somente a palavra inspirada pode comunicar o Espírito que a inspirou. Por isso, é importante a gente analisar também o significado da palavra espirituais. A palavra grega, traduzida por espirituais, o meu grego não é dos melhores, mas é pneumatikos, e aparece 26 vezes no Novo Testamento. Em praticamente todas elas, o termo se refere a algo procedente ou produzido pelo Espírito Santo, jamais de origem meramente humana. Das 26 ocorrências, cerca de 23 dizem respeito diretamente ao Espírito Santo e aquilo que é feito ou concedido por ele. Algumas poucas vezes o termo descreve
a condição espiritual do homem regenerado. Isto é, alguém que vive sob a influência do Espírito. E apenas uma única vez, pneumatikos é usado em relação ao mundo espiritual maligno. Quando Paulo fala em Efésios 6,12 sobre as hostes espirituais da maldade. Portanto, o uso bíblico do termo é absolutamente consistente. Pneumatikos sempre descreve algo que procede do Espírito Santo, seja um dom, uma bênção, uma pessoa ou uma realidade espiritual. Em nenhuma passagem do Novo Testamento essa palavra é usada para se referir ao espírito humano em si mesmo, ou a qualquer coisa nascida da criatividade ou do talento do homem. Assim como os dons espirituais de 1 Coríntios 12:1 são dons concedidos pelo Espírito, e as bênçãos espirituais de Efésios 1:3 são bênçãos vindas do Espírito, também os cânticos espirituais são cânticos inspirados pelo Espírito. Logo, quando Paulo fala em cânticos espirituais, é evidente que o adjetivo espirituais não se refere ao estado de ânimo de quem canta, ou de quem supostamente se aventura a compor, mas a origem dos cânticos. São canções inspiradas e provenientes do Espírito Santo. Se não fosse assim, não seriam espirituais. Se não procede do Espírito Santo, não pode ser adjetivado como espirituais. Também não é racional, sobretudo em uma epístola do apóstolo Paulo, cuja linguagem é sempre precisa e teologicamente coerente, supor que ele estivesse mencionando, lado a lado, cânticos de origens distintas, salmos e cânticos inspirados pelo Espírito Santo, e entre eles, bem no meio, hinos de composição meramente humana. Paulo jamais colocaria obras da imaginação humana no mesmo nível das palavras sopradas pelo Espírito de Deus. Além disso, a gramática grega reforça essa compreensão. Em nossa língua, o adjetivo espirituais parece qualificar apenas a última palavra da lista: cânticos espirituais. No entanto, no texto grego original, o adjetivo pneumatikos segue imediatamente os três substantivos, de modo que, segundo as regras da língua grega, ele se aplica igualmente a todos os termos anteriores, a todos os termos precedentes. Em outras palavras, Paulo não está dizendo salmos, hinos e cânticos espirituais como se apenas o último fosse espiritual. Ele está dizendo salmos espirituais, hinos espirituais e cânticos espirituais. Portanto, toda a tríade paulina, salmos, hinos e cânticos espirituais, tem a mesma natureza. São todos espirituais, isto é, são todos inspirados divinamente, são todos
inspirados diretamente pelo Espírito de Deus. Outro detalhe muito importante é que Paulo fala para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não fala para compor salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é um ponto que não pode ser negligenciado na análise do texto paulino. É a própria ordem apostólica, cantando e salmodiando. O apóstolo não instrui os crentes a compor novas canções, nem a criar hinos da sua própria imaginação. Ele ordena a cantar os salmos, a cantar os hinos, a cantar os cânticos espirituais, a entoar e fazer ressonar no culto público as canções inspiradas, as quais Deus entregou para o seu povo, para a sua igreja. Muitos exegetas concentram sua atenção em definir com precisão o que são salmos, hinos e cânticos espirituais, debatendo minuciosamente a natureza de cada termo. Claro que isso é muito importante, sem margem de dúvida, mas não podemos permitir que esse debate nos faça perder de vista algo tão simples e ao mesmo tempo tão crucial. O apóstolo manda cantar e não compor. Paulo não está instruindo os cristãos a escrever novos textos. Ele está ensinando a proferir, a entoar e a fazer viver os cânticos que já são inspirados. Ele está dando ordens para que se use o saltério. Portanto, a instrução de Paulo confirma que não há permissão bíblica para substituir ou acrescentar composições humanas ao canto do culto público. A ordem apostólica é para cantar o que Deus já deu para o seu povo, para a sua igreja. E é isso exatamente o que sustenta a doutrina da salmodia exclusiva. Deus mandou cantar os salmos e não autorizou cantar outra coisa. Além disso, se o apóstolo Paulo houvesse autorizado os cristãos a compor novos salmos, hinos e cânticos espirituais, tal mudança representaria uma ruptura significativa com a prática de adoração do povo de Deus até então, que sempre cantou exclusivamente os salmos inspirados. Nesse caso, se Paulo realmente houvesse autorizado novas composições, seria de se esperar algumas resistências, algumas reações por parte dos judeus convertidos ao cristianismo. Porque os judeus eram profundamente apegados à tradição inspirada do saltério. Que fique claro, que fique bem claro, que se Paulo tivesse realmente dado tal ordem, ela seria legítima, pois os apóstolos falavam movidos pelo Espírito Santo. Contudo,
o fato de não haver nenhum registro de reação ou de resistência, o fato de não haver nenhum registro de objeção ou debate sobre essa suposta mudança, demonstra que tal autorização jamais foi dada. Paulo jamais autorizou ou deu ordens para novas composições. Até porque se Paulo realmente tivesse aberto o caminho para a composição de novos cânticos, de novos hinos, de novos salmos, seria natural encontrar em suas epístolas ou nas cartas dos demais apóstolos instruções específicas sobre critérios, parâmetros e requerimento para essas novas composições. No entanto, em nenhum lugar do Novo Testamento há qualquer recomendação nesse sentido, que os novos salmos, hinos e cânticos espirituais devem seguir determinados padrões. Portanto, o silêncio das Escrituras quanto a isso é eloquente. Os apóstolos não instituíram um novo tipo de canto, não permitiram novas composições, mas preservaram o cântico que Deus havia ordenado, os salmos, hinos e cânticos espirituais do saltério, do bom e velho saltério. Ainda é importante considerar a forma literária da tríade paulina, porque uma das objeções mais comuns e frequentes contra a interpretação de que em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16 Paulo se refere unicamente às canções do saltério é mais ou menos a seguinte: eles acham que seria absurdo supor que Paulo estivesse dizendo, em outras palavras, salmos, 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 já que ele repete 3 vezes para se referir às canções que estão no mesmo saltério. Por que Paulo teria dito salmos, salmos, salmos? No entanto, essa objeção falha ao ignorar um aspecto central da literatura judaica e da própria tradição bíblica, que é o uso da forma tríadica de expressão como um recurso estilístico e didático. Na antiga literatura judaica, era comum empregar 3 termos para designar uma ideia, ação ou objeto, reforçando o conceito e abrangendo toda a sua extensão. A própria Bíblia nos fornece inúmeros exemplos desse recurso, desse hebraísmo. Em Êxodo 34, versículo 7, encontramos essas 3 palavras: iniquidade, transgressão e pecado. Qual a diferença entre iniquidade, transgressão e pecado? Nenhuma. São 3 palavras que estão falando rigorosamente da mesma coisa. Em Deuteronômio 5:31 e 6:1, encontramos essas 3 palavras: mandamentos, estatutos e juízos. Qual a diferença de mandamentos para estatutos e de estatutos para juízos? As 3 palavras estão falando sobre a lei de Deus. Em Mateus 22, 37,
e também nas passagens paralelas nos evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, encontramos também uma forma de tríade, que diz de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual a diferença aqui de coração, de alma e de entendimento? As três expressões estão no contexto do grande mandamento da lei de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. As três expressões falam da mesma coisa. Em Atos 2, 22, também encontramos três palavras que se referem à mesma coisa: milagres, prodígios e sinais. Estas três palavras falam do sobrenatural. Falam da mesma coisa. Portanto, em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, quando aparece a tríade paulina, salmos, hinos e cânticos espirituais se referem às composições que estão no saltério, que a gente encontra no livro de Salmos. Se referem aos 150 salmos somente. Portanto, percebe-se que o uso da tríade não indica uma repetição redundante. Pelo contrário, trata-se de uma ênfase estilística que era típica da tradição hebraica, capaz de abarcar a totalidade daquilo que deseja expressar. No caso de Paulo, a tríade salmos, hinos e cânticos espirituais não estão criando categorias de origens diversas. Não está autorizando a composição de salmos, hinos e cânticos sem inspiração divina, mas essa tríade resume e reforça a plenitude das canções inspiradas do saltério. Então, como conclusão geral, ao chegarmos ao final desta primeira exposição, podemos afirmar com santa confiança que o caminho já começa a se abrir diante de nós. A tríade paulina, salmos, hinos e cânticos espirituais, longe de autorizar a introdução de composições humanas no culto, tem se demonstrado pela própria Escritura um testemunho poderoso da suficiência e da exclusividade do saltério. Vimos que o apóstolo Paulo não fala de novos cânticos criados por homens, mas do mesmo corpo de cânticos já reconhecidos como palavra de Deus. Estes cânticos do saltério são palavras de Deus. Vimos também que os termos gregos, examinados à luz da Septuaginta e do uso veterotestamentário, apontam todos para o livro dos Salmos, o inário por excelência e o único divinamente inspirado. Assim, podemos dizer que a premissa menor do nosso silogismo, de que Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou outro cântico, encontra em Efésios e Colossenses um fundamento firme e luminoso. Essa tríade paulina não testemunha
contra a salmodia exclusiva. Muito pelo contrário, a tríade paulina confirma a salmodia exclusiva. É claro que não esgotamos o assunto, mas demos hoje, aqui e agora, o primeiro passo sólido para demonstrar que a salmodia exclusiva não é uma mera tradição humana, não é uma preferência pessoal, não é um capricho neopuritano, mas uma exigência do próprio Cristo, que reina sobre o seu culto como o único legislador. O culto é direito divino. É Deus que determina as leis e as regras da sua adoração. Contudo, este é apenas o início da nossa jornada e nos próximos sermões, se Deus assim permitir, avançaremos para outros textos e princípios das Escrituras, confirmando com múltiplas testemunhas que Deus jamais autorizou outro cântico além dos salmos inspirados. Até lá, queridos irmãos, que o saltério seja o nosso inário e que o Espírito Santo, que inspirou os salmos, incline a cada um de nós a amá-los e cantá-los com graça no coração. Cantá-los e amá-los em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém?